Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus envolva-nos nesta manhã e que possamos agradecer a Deus por toda a semana, finalizando mais uma semana com o coração cheio de amor, de gratidão, com muita alegria. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento nesta manhã, a sair das questões da terra, das suas aflições, para sentirmos a grandeza e o manancial de amor que os benfeitores nos oferecem, nos assistem e nos dão tanta força. Hoje nós vamos iniciar o Pai Nosso, para que a gente possa interpretar melhor sobre tudo aquilo que esta prece tão sublime, tão magnífica, vem nos ensinar. Então, nós vamos começar a leitura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte, se nos depara a prova de paternal solicitude, cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que te não rende graças. Venha o teu reino, Senhor. Destes aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutualmente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se confirma ao homem. No entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com uma paternal previdência quisestes que ela se gravasse na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecidos terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, lembrando daquela noite memorável em que ele pronunciou pela primeira vez o Pai Nosso, que possa reverberar em nosso espírito
a grandeza desse momento e a grandeza da prece que o Senhor nos trouxe, quando ainda nos encontramos tão distantes para sentir a sua magnitude. Jesus, amparai os nossos irmãos enfermos nos hospitais, nos lares, por toda a parte, Mestre. São os enfermos do corpo e da alma, e nesse movimento divino que move a nossa vontade de crescer e expandir, nós te pedimos, dai-nos força e compreensão, dai-nos luz e coragem, e que a doce paz se faça, Senhor, em favor de todos nós. Que Deus nos agasalhe na sua luz, para que nós possamos crescer em sua direção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é extremamente importante lembrar naquela última reunião que Jesus teve com os discípulos, que depois ganhou o nome de Santa Ceia, quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E nós vamos ver que Kardec coloca essa prece, junto à coletânea de preces espíritas, para que nós venhamos a refletir na sua grandeza, na sua profundidade e no que ela promove dentro de nós. Então a gente pode pensar, Pai nosso, por aqui nós vamos ver, Pai de todos nós, Pai dos aflitos, dos desesperados, daqueles que compreendem, daqueles que já foram consolados e dos crentes de toda a sorte. Ele é o Pai, Pai nosso, que estás no céu. Onde é o céu? Será que é um lugar? Será que esse céu, ele está onde? Santificado seja o teu nome. Então, nós vamos refletir nisso aqui. A grandeza da prece nunca poderá ser compreendida por nós, porque ainda não temos essa evolução. Nós falamos isso ontem, quando fomos falar da oração dominical. No coração de cada um de nós, a gente pode ver que ela reverbera de uma forma diferente. Nós temos aqueles que decoraram o Pai Nosso, e temos aqueles que oram de uma forma tão sentida, refletindo na sua postura, na sua grandeza, para que todos nós venhamos a compreender a força do amor de Deus dentro de nós. Então, aqui nós vamos ver quando Kardec coloca: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Nada para nós é obscuro. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo, desdobrando essa luz e vamos entender que todas as revelações nos são dadas especialmente as leis divinas, que é o roteiro vivo para que nós possamos crescer, melhorar, modificando as nossas atitudes e, acima de tudo, a nossa personalidade. E aqui Kardec coloca: a harmonia do universo dá testemunho de sua sabedoria, de sua prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Isso todos nós temos o sentido, mesmo que seja um sentido figurado, mas nós já temos uma compreensão que todo o poder dessa harmonia que o universo nos oferece, nós precisamos ver que esta é o testemunho da grandeza de Deus, da grandeza dessa providência que nos estimula, que nos faz crer, Cada palavra que nós vamos orando, dentro dela nós sentimos uma fulguração de sublime luz. Então, nos cabe
pensar no que é que nós estamos falando na nossa oração e não transmitindo apenas um discurso. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então, aquele que fez a erva mais minúscula, mais insignificativa, mais insignificante, apesar da sua significância, ela é tão importante quanto o movimento dos astros, do sol, da lua, de tudo aquilo que nos equilibra, que nos dá vida e que nos movimenta. Então, nós vamos ver que é só aquela pessoa, né, que é cega, que não quer ver, é aquela que é totalmente descrente, ele não tem, tem aquela descrença, ele é escéptico, ele acha que nada é assim, que tudo certo nasceu por nascer, né? Não acredita nessa divindade, é que nós vamos começar a perceber a grandeza de Deus em nós, associando todos os nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nós também possamos criar um movimento que não seja inútil, mas que seja um movimento universal, porque somos espíritos, fomos criados por Deus. E aí o Pai que nos preside, ele vai nos sustentar, ele vai nos estimular a vencer a nós mesmos, a vencer com esforço, e nós vamos compreender a importância que todos nós temos de buscar esta compreensão com reflexões bastante inteligentes, que é a ação de pensar, a ação do falar e também o do fazer. Todos aqueles que pensam, falam, fazem, também ensinam. Então, quando nós estamos orando, a nossa postura de fé, de equilíbrio, também é um ensinamento para aqueles que estão à nossa volta. Então, todos nós precisamos entender que tudo que nós compreendemos das necessidades de cada um de nós, que muitas vezes nos trazem aflições, dores, são chamamentos divinos que a lei está nos oferecendo para que eu possa melhorar. E depois nós vimos no item 2, venha o teu reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes daria felicidade se eles as cumprissem. Essa felicidade é a harmonia da minha forma de pensar e de sentir, onde amplia o sentido do céu, que nós falamos, Pai nosso que estás nos céus. O céu é essa profundidade íntima do nosso pensamento. É o equilíbrio que nós temos que alcançar com a grandeza de Deus. É esse estado sublime do Espírito. Ali está o céu da quietude do Espírito, da mansidão dos sentimentos, da expansão da vontade, quando nós somos capazes de lembrar daquilo que Jesus veio. Eu vim para implantar o reino de Deus em vossos corações. Bendito é aquele que compreendeu o reino dos céus. Então, o reino dos céus é justamente esse estado íntimo que nos aproxima do Pai, nos harmoniza com todo o universo. Então, quando nós estamos a caminho de tudo isso, nós começamos a sentir a grandeza das leis divinas. E esse conjunto de leis nada mais são do que a verdade. A verdade, nós só vamos compreender a verdade quando nós passarmos a sentir a grandeza da lei que reina dentro de nós, a paz, a justiça, e nos estimula para que nós possamos auxiliar todos aqueles que caminham conosco. Então, nós vamos, nesse momento em que nós estamos no planeta, sentindo a grandeza do conhecimento, da verdade, nós vamos percebendo que tudo isso tem uma finalidade. Então, todos os nossos excessos, os nossos abusos, passam a ser percebidos por nós. E isso não é construção de felicidade. A felicidade, ela se constrói no campo da simplicidade,
no campo do hemisfério da harmonia. Então, quando nós entendemos isso tudo que estamos falando, da simplicidade, da bondade, nós estamos construindo um novo olhar para dentro de nós. E aí nós vamos ver que aquele espírito que ainda é bruto, traz consigo o instinto grosseiro, ele não tem um limite, né, para que ele possa se estabelecer, mas ele também vai evoluir. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai compreendendo as leis. E ele vai cumprindo as leis de acordo com o seu despertar. É por isso que nós temos convidado todos os nossos irmãos a despertar a consciência. Porque enquanto nós não despertamos a consciência, nós não vamos compreender o que seja liberdade e nem a libertação desses sentimentos que muitas vezes ainda nos atrapalham. E é nessa liberdade que nós vamos conquistando, é que nós vamos ver a grandeza do bem, do mal, e vamos também adquirindo o mérito da responsabilidade de nossas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quisestes que elas se gravassem na consciência de cada um. É preciso que a gente olhe para dentro de nós. É preciso que a gente compreenda, meus queridos companheiros e irmãos, que nós somos um ser espiritual e que as leis divinas, né, que essa paternidade divina nos ofereceu, ela gravou na nossa consciência, então está dentro de nós. As leis divinas são elas que nos dão o equilíbrio, que nos faz ponderar os nossos atos, as nossas atitudes. E é por isso que quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos considerando que o amor de Deus é o grande estímulo para todos nós, porque quem é pai ama, e Deus, na sua infinita bondade, a inteligência superior, a inteligência que vai fazer toda essa diferença em nossa vida, quando nós olhamos para Deus como um Pai criador, como a inteligência suprema, quando nós vamos ver a sua soberania, o seu amor que rega para todos nós, a luz da verdade, pedindo e convidando-nos a desabrochar para a vida eterna. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Essa é a lei da evolução. Essa é a nossa esperança, que há de desaparecer do mundo materialista toda essa incredulidade, para que nós reconheçamos a grandeza de Deus, nosso Pai, e que possamos também sentir, né, que todos nós somos partícipes desse movimento que vai nos outorgar uma luz necessária para ampliar o nosso olhar e para nos conduzir para a verdade. Esse é o significado desses dois itens que lemos no Evangelho, que não é possível que a gente só leia, mas a gente precisa pensar e refletir. Que a gente reflita, meus irmãos, quando nós falamos Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, o reino íntimo de cada um de nós. Não é o reino material, é o reino íntimo, que promove a nossa libertação, que promove o nosso desdobramento para as verdadeiras lições que a verdade vem nos proclamar. Nós queremos agradecer a Jesus, pedindo nesta hora tão sublime, para que a dádiva do seu amor alcance-nos nesta manhã por meio do passe. Pai amantíssimo, que os mensageiros do seu amor nos sustente, nos ampare e nos fortaleça. Senhor, dai-nos cada dia a certeza deste amparo sublime que na hora do passe somos agraciados. Olhe pelos nossos familiares, que eles também possam ser beneficiados com o passe, com a doação fluídica.
Senhor, fluidifique as nossas águas por caridade. Coloque nelas um medicamento para que nós possamos sermos agraciados com toda essa energia que o mundo espiritual tem a mãos cheias a nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. Que a paz augusta do seu Evangelho permaneça nos nossos corações. Amigos, queridos companheiros, receba com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec, deste Espírito que olha por todos nós, ensinando-nos a compreender melhor a vida e as lições do Cristo Jesus. Eurípides Barçanufo. Fique com Deus, fique em paz, que assim seja.